Bitcoin hoje tem um dia completamente caótico, não só para o Bitcoin, para o mercado de criptomoedas, para todos os mercados. A gente está tendo uma queda simplesmente fantástica e muito forte. A gente vai entender tudo que está acontecendo e por que isso aqui é uma coisa que não é normal a gente ver, principalmente nessa altura do campeonato. Então você trate de ficar até o final desse vídeo, que vai valer a pena. Bem-vindo ao canal Vitendo dessa. Olha só, nós temos o seguinte, o Bitcoin caindo 10%, a gente já está parando aqui praticamente nos 20 mil dólares, o nosso suporte ultimate do mercado. A gente já sabe por quê, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas antes, o panorama geral: S&P 500 caindo 4,41%. Cara, essa queda no mercado tradicional é caótica demais. Acima de 4% numa queda no S&P 500. Cara, isso aqui simplesmente mostra um sell-off gigantesco e com certeza ele compromete toda essa tendência de alta que o S&P 500 estava criando. Então a nossa expectativa de ter uma continuidade de alta, formação de fundo aqui e buscar esse topo anterior, bom, foi invalidada a partir desse momento que a gente fez esse candle vermelho tão forte, principalmente perdemos os 4 mil pontos aqui. Só que antes de se aprofundar nisso e o efeito para os mercados de cripto, vamos olhar com bastante atenção o próprio Bitcoin. Olhando no panorama geral, a gente precisa se situar em um contexto de queda dessa forma. Precisamos ficar atentos nos suportes, onde que o preço ele tem uma maior chance de segurar todo esse movimento de queda, e a gente já traçando aqui um range de volume, vamos perceber uma concentração em alguns pontos, tá? Eu vou marcar aqui para a gente se aprofundar mais aqui. Nós temos a POC mais ou menos ali 21.500 que o mercado já devolveu com uma certa facilidade, mas agora a gente vai para a segunda concentração de volume que nós temos, que é basicamente 19.700. E por que essa região é tão importante? Porque foi justamente ali que o mercado começou a desenvolver um apreço pela alta. Foi ali que o mercado começou a responder de uma forma positiva. Você pode perceber que nós temos algumas zonas importantíssimas para o mercado. A primeira é em torno da POC, do ponto de controle dessa concentração de volume, 21.500. Então essa agora se torna a nossa principal resistência nesse momento, a partir do momento que nós estamos nos 20 mil dólares. A partir do momento que eu falei com vocês no Instagram, se você não me segue, tá? @DougTadeu, falei com vocês, perdendo esse suporte, a chance de buscar os 20 mil é altíssima e não deu outra, tá? A gente tem uma diferença grande ali entre volume e perdendo uma, ele já tem um caminho livre para descer para o próximo suporte. Agora que a gente já chegou nos 20 mil, nós entendemos que aqui nessa concentração de volume ele tende a defender exatamente os 20 mil dólares, mais ou menos. A gente precisa entender a importância desse suporte. 20 mil dólares é o que vai distanciar a gente dos outros fundos. 18 mil, você vai perceber que a gente está descendo de 1.000 em 1.000 cada momento que a gente perde qualquer tipo de suporte e resistência, e agora a gente está ficando cada vez mais perto daquela tendência de queda, aquela tendência que o pessoal tá falando de buscar os 17.500, que foi o fundo máximo que o mercado formou. Então a gente ainda tem 3 suportes. O primeiro suporte, 20 mil dólares, que não vai ser um suporte fácil, levando em consideração essa queda de 10% que a gente teve. Foi uma queda muito forte, a gente vai entrar em alguns quesitos aqui que vão dar uma ideia de não tão caótico que foi essa queda, tá? Eu falei tudo errado em português aqui, mas vocês entenderam. É o seguinte, a gente tem os 19 mil dólares como o próximo suporte também, perdendo essa zona para buscar os 17.600 vai ser fácil. A questão é se vai conseguir perder essa região aqui dos 19 mil dólares, visto que o mercado já defendeu com muita facilidade essas duas regiões aqui, tá? Então o mercado bate ali, ele já tá dando uma resposta para a força compradora, e pra gente entender se a gente tem mais espaço para cair, você tem que se inscrever nesse canal, é muito importante, não para mim, mas para você. A quantidade de informação que eu passo aqui é muito importante para você ganhar dinheiro nesse mercado. Então você se inscrever nesse canal é sua obrigação para você não ficar desinformado, tá? E deixar o like, já devia ter deixado pela quantidade de conteúdo que eu já falei, mas vou falar mais ainda porque você merece. É o seguinte, dentro desse contexto, desses suportes, a gente precisa se ligar na intensidade dessa queda. Essa queda abre margem para a gente derreter cada vez mais. Vamos usar o índice de força relativa para ter uma certa noção. A gente tinha passado os 50 pontos do RSI, fomos para cima no gráfico diário e a gente já está devolvendo, tá? Essa pancada que a gente teve no mercado foi muito forte e acabou embaralhando totalmente os indicadores que nós temos. O índice de força relativa no gráfico de 1 hora já está batendo nos 18 pontos, foi muito rápido essa queda, a gente estava praticamente uma tendência linda de alta, que a gente estava, nossa, já estava tendo 23 mil
dólares praticamente, o mercado já derrubou com uma sequência de queda que você consegue ver aqui, que é de certa forma assustadora, mas por outro lado, pode ser uma oportunidade. Agora, por que que é essa oportunidade? Antes, a gente tem o índice de oscilativo, olha, você pode ver o gráfico de 4 horas, a gente já perdeu a região de sobrecompra, já estamos batendo a região de sobrevenda aqui, o gráfico de 1 hora também está deitado para o lado vendedor e chegando no seu limite, tá? Agora, o gráfico diário, ele chegou na meiuca aqui, então, até o momento, a gente ainda tem espaço para mais quedas, principalmente por conta do semanal, visto que a gente já chegou nesse momento do mercado dessa queda, você ainda pode esperar que a gente tenha mais alguma queda, mas eu não consigo enxergar uma queda muito mais forte do que a gente já viu hoje. Hoje foi uma queda assustadora, o mercado digeriu de uma forma negativa a notícia que a gente teve da inflação tendo um certo aumento, as pessoas estão falando que aumentou, diminuiu a inflação, mas a situação acaba não sendo muito positiva para o mercado, a gente já entende toda hora, é uma notícia negativa, uma notícia positiva, e no final todo mundo fica perdido. Mas o que importa mesmo é dia 21 de setembro que vai sair o aumento dos juros dos Estados Unidos, então tá uma dúvida se vai aumentar 1% ou se vai aumentar 0,75%. Então as pessoas estão cada vez mais pessimistas nesse cenário e com certeza com essa queda a situação piorou muito. E agora tá falando que a inflação tá indo além dos combustíveis, se você não sabe, olha, os negócios aí tá tudo subindo o preço, isso tá se expandindo pro varejo, para várias outras coisas, tá tudo ficando cada vez mais caro, o que reforça cada vez mais esse clima de recessão. Esse assunto já tá um saco, você tem que concordar comigo, mas o mercado tá seguindo isso. Para você ter ideia, né, o S&P 500 teve uma queda de 4,4%, isso é uma queda gigantesca no mercado tradicional e respinga para o mercado de cripto inevitavelmente. Só que a informação relevante que a gente precisa tirar desse momento é que essa queda que nós tivemos foi uma queda que não foi tão proporcional como a gente está acostumado a ver. O S&P 500 caindo quase 5% e o Bitcoin caindo só 9%, parando no suporte importante. Cara, aqui tem história, tá? Aqui a gente pode entender que o mercado de cripto, ele tá com uma certa segurança para mais queda. Claro que foi uma queda forte, pô, com certeza, mas a gente subiu nos últimos dias. Então por que que essa queda não tá tão simétrica como a gente esteve vendo dias, meses atrás? O S&P 500 caía muito, o Bitcoin caía várias vezes a queda do S&P 500. O S&P 500 cai 5%, o Bitcoin cai 15%, 20%, a gente já viu isso acontecendo. Só que dentro disso tudo, a gente está vendo o mercado de cripto derretendo praticamente, todas as moedas estão perdendo valor, menos as stablecoins, né? Isso é óbvio, elas são stablecoins, moedas estáveis, mas a gente precisa também observar que o mercado de ações derreteu muito. Você vai ver todas as empresas aqui estão perdendo valor. Então, com isso tudo, você já entendeu o caos que isso foi gerado no mercado hoje, só que o que você tira aqui é que a queda do Bitcoin não foi tão acompanhada dessa forma como a gente viu na bolsa. Era para ser uma queda muito pior e não foi. Agora, por que que não foi? Vamos falar disso também, tá? Então é o seguinte, a gente tem, a partir do momento que saiu 9h30 da manhã, hoje, esse dado da inflação, você pode ver que 9h30 da manhã, eu falei com vocês, fiz a cobertura lá no Instagram, por isso eu falo pra você me seguir, você não me seguiu ainda, mas é o seguinte, depois que saiu isso aqui, o mercado já respondeu com uma queda, você vai ver simplesmente o S&P 500, a queda que ele teve instantaneamente, nesse momento, você vai ver a queda que a gente teve no ouro, a queda que nós tivemos no Bitcoin e no euro em relação ao dólar. Então, só nessa queda do euro aqui, você vai perceber que o dólar se valorizou. Então, a gente vai ter uma queda dos mercados voláteis, o dólar pega e entra em ascensão nesse momento. Para você ver como é que os mercados reagiram de forma violenta a isso, e com certeza a queda no Bitcoin era para ser muito pior. Não foi por quê? Porque a gente teve uma liquidação baixíssima, tá? A gente só teve 336 milhões de dólares liquidados e uma queda de 10% no mercado. Se você acompanha o mercado faz um tempo, quando a gente teve quedas dessa magnitude, você pode ver aqui o mercado tendo 1,5 bilhão de dólares liquidados. Para você entender como que a queda ela está acontecendo, mas as consequências da queda, os fatores da queda estão mais leves, por assim dizer, porque a gente já passou pelo processo de capitulação, isso reforça cada vez mais do que a gente vem falando, tá? O que a gente viu aqui nas últimas semanas, essa queda, esse foi o momento de desespero, isso foi o gatilho para te expulsar várias pessoas do mercado e abandonar de vez o barco. Então, o poder da queda vai diminuindo, por isso que a gente conversa que essa meiuca aqui, tudo que a gente está construindo nos últimos dias pode ser uma base sólida
para o próximo ciclo, isso é inegável, tá? A gente pode retestar os 17.600 como muitas pessoas querem? Podemos, só que é inegável que o que a gente está construindo aqui pode ser sim um fundo sólido para o futuro. Então essas quedas que nós estamos vendo pode ser o mercado construindo uma base apenas temporária e a gente sabe que o mercado ele é volátil, ele é especulativo e essa queda aqui pode ter sido um susto, pode não ter um movimento contínuo de queda nos próximos dias, visto que a gente ainda está na terça-feira. Então a gente tem vários dias aí pela frente para especular em cima disso. Mas, de qualquer forma, tirando tudo isso aqui, a gente pode perceber que nessa última alta que a gente teve no mercado, aplicando Fibonacci aqui, vamos sacar que o mercado parou exatamente 0,618 de Fibonacci de retração, que bate nos 20 mil dólares, o que reforça mais ainda esse movimento que parou justamente nos 20 mil. Tinha capacidade para descer muito mais, mas não desceu, parou nos 20 mil dólares. Então a gente está entendendo como que os 20 mil está sendo segurado nesse momento. O sell-off ele tem um certo limite, a gente vai vendo coisas ficando sobrevendidas por enquanto, o que reforça que o mercado pode enxergar algumas oportunidades e nós temos algumas moedas ficando bem precificadas para baixo, enquanto outras nem tanto, tá? Mas no panorama geral estamos vendo algumas moedas pontuais dando uma abertura de... Bom, se você quer especular no longo prazo com bons projetos, você tem alguns dando mole pra gente nesse momento, tá? Então, esse cenário todo, apesar de ser completamente pessimista, a gente ainda está construindo uma tendência de alta aqui, enquanto a gente não perder esse fundo aqui dos 19 mil, ainda vamos permanecer com uma tendência de alta, lembrando que hoje foi apenas um dia, foi um dia de uma queda muito forte e amanhã pode acontecer qualquer coisa, a gente pode ter um candle verde apagando toda essa queda que a gente teve, podemos. A gente pode ter continuidade, podemos ter também. Para você ter ideia, a gente subiu nos últimos dias pra caramba e apenas retraímos a alta que a gente teve. Então não foi nada caótico, a gente defendeu o suporte, fizemos uma alta, citamos um topo e caímos. De qualquer forma, isso aqui se configura como um pivô de alta a partir do momento que ele consegue se segurar aqui nos 20 mil dólares. Então se ele conseguir se manter para cima, isso aqui vai dar uma abertura positiva para a gente, enquanto no S&P 500 a história já ficou um pouco mais pessimista, visto que nós tiramos qualquer possibilidade de construção de um pivô de alta nesse momento. Ele fez a formação de um topo abaixo do anterior, isso aqui é continuidade de baixa, consequentemente a gente ainda está rodeando os 4 mil pontos aqui, que deixa tudo mais caótico para o lado do mercado tradicional, enquanto para o mercado de cripto a gente ainda está vendo uma resposta interessantíssima no mercado. Se você está se perguntando se a semana tem mais coisa, mais emoção, dados, temos alguns dados pontuais, mas nada completamente caótico. Lembrando, a gente sempre vai ter, perto de um evento importante, às vezes uma alta do mercado, e quando chega no momento certo, o mercado costuma dar uma corrigida, é o famoso sobe no boato, cai no fato. Antes da especulação, o mercado sobe, quando acontece uma coisa de fato que é geralmente positiva, o mercado derruba. Então a gente vai ter a atualização do Ethereum acontecendo em alguns dias, consequentemente o mercado vai especulando, criando uma alta e quando chega perto, pum, o mercado derruba. Mesma coisa dia 21 de setembro, a gente vai ter essa saída, a liberação dos dados da inflação e dos juros americanos, que vai falar pra gente se vai aumentar muito ou não os juros para combater essa inflação, e fica especulação. Antes do dia 21, a gente pode ter alta, o mercado especulando em cima disso, e na hora que tiver saída, o mercado costuma derrubar. Então a gente tem que ficar esperto, porque setembro ele é historicamente um mês negativo para a gente, de qualquer forma, com tudo isso que está saindo do mercado, sobre o mercado tradicional e a influência que está tendo nesse momento, a gente tem que ficar esperto a várias armadilhas, mas inegavelmente não descartamos a possibilidade de a gente estar construindo um padrão lateral aqui, um range lateral no mercado, e que ele pode se seguir aqui por alguns meses sem problema nenhum, defendendo essa base dos 19 mil dólares e o topo dos 24.500. Então, com isso aqui, se a gente buscar novamente os 19 mil dólares e a gente, por obséquio, defender isso aqui novamente, a chance de buscar os 24 começa a ficar alta. Então a gente vai ficar muito esperto nisso aqui. Eu já te falo, para você aproveitar tudo isso, você tem que ter uma corretora de confiança para você operar. E cara, se você não criou sua conta na Fimbix, agora é a hora. Você pega o primeiro link da descrição, no comentário fixado, você lá cria sua conta. Tá vindo muita novidade para essa corretora e eles têm um suporte especial para você que é BR, tá? E, cara, nem esquenta que tá tendo um problema com um monte de corretora aí, questão de derivativo, tá? O pessoal tá sendo impedido de fazer trade, aqui não tem essa, tá? Na Fimbix você tem liberdade de fazer o que você quiser. Então, cria sua conta, acaba com esse problema e no mais, amanhã a gente se vê com certeza. É nóis e acalma o coração.